Quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão de pé e ler um salmo que é praticamente o textuário da igreja, textuário da igreja de Cristo. Esse salmo que eu vou ler, é difícil um crente que não o conheça de cor. É um salmo que está relacionado com a vida da igreja, o crescimento da igreja e a prosperidade da igreja. É o salmo de número 133. Salmos de número 133. Normalmente nós não falamos Salmos capítulo 1, 2. Falamos Salmos número 1, número 2, número 3. Essa é a lógica bibliológica do livro de Salmos. E assim diz a santa e inerrante palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui nesta amável igreja. Te louvamos pela vida dos teus filhos e filhas. Te louvamos pela existência da escola dominical, a melhor escola do mundo, onde aprendemos a tua palavra, onde crescemos, onde dominicalmente estamos estudando a tua palavra, aprendendo os teus preceitos. Abençoe os alunos desta escola, os membros desta igreja, o pastor desta igreja. Que a tua bênção, a tua graça permaneça na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre unidade. A nossa escola dominical, o último capítulo da escola, fala sobre Deus estabelecerá governo justo e eterno. A lição do trimestre é perfeitamente uma lição muito interessante, porque fala de Jeremias, uma época em que a unidade do povo de Deus era de capital importância, numa época em que o povo deveria se unir para buscar a Deus, sua presença, e permanecer na terra, porque Deus sempre teve planos, propósitos e desígnios para os seus filhos. Mas por causa da desunião, o povo foi para o cativeiro. Por causa da desobediência, o povo foi levado ao cativeiro. Embora Deus levantasse profetas constantemente, e Jeremias foi um dos profetas que Deus levantou para profetizar ao povo antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. Deus usou Jeremias de uma forma extraordinária. E a mensagem de Jeremias era aquela mensagem que não se cumpria no momento em que ele falara. Ele pregava, entregava a mensagem, mas a mensagem não se cumpria logo. E todas as vezes que Jeremias profetizava, ele sofria. Já pensou todas as vezes que você pregar, apanhar, sofrer, ir para o buraco, ir para as clausuras? Assim acontecia com Jeremias. Mas o povo não aprendeu a lição. E eu quero, baseado aqui no Salmo 133, falar um pouco sobre o potencial sobrenatural da unidade. Logicamente não teremos condições de falar tudo que está aqui no meu coração, porque esse é um assunto longo, talvez de uma semana, de um mês, ou então da vida inteira. A unidade é algo que acontece na nossa vida, durante toda a nossa vida nós precisamos trabalhar em termos da unidade.
E o Salmo 133 fala da suavidade da união. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. É como óleo que desce. A unidade da igreja, do povo de Deus, do ministério, atrai a glória de Deus, atrai a unção do Espírito. É como o óleo que desce. A unidade atrai a presença do Espírito, a glória de Deus, a unidade espiritual. E esse assunto está praticamente pontuado em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala da unidade. Quando lemos Gênesis capítulo 11, verso 1, ali diz que toda a terra falava-se uma só língua. Essa maneira de viver é que na unidade nós temos um só objetivo, um só propósito, uma só visão. É uma só Bíblia, é um só ser, é um só Deus, é um só Senhor, é um só Espírito. É a graça de Deus na nossa vida em torno de um objetivo fundamental. E Gênesis diz que eles falavam uma só língua. Embora exista um outro lado da unidade que é ruim. Existe a unidade para o bem e a unidade para o mal. Basta lembrarmos-nos de Hitler, unidade para o mal. Então, basta lembrarmos-nos de Gênesis que eu citei agora, Torre de Babel, unidade para o mal. Mas existe a unidade também que glorifica a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis conforme a vocação, e depois ele descreve a unidade. São João capítulo 17, o Senhor orou para que todos sejam um. Rogo-te, ó Pai, para que todos sejam um. Todavia, meus amados irmãos, a unidade não é algo que acontece do nada. A unidade não é uma sensação do espírito da noite para o dia. A unidade não é um vapt-vupt. A unidade não é uma coisa do fast food, do imediatismo, do instantâneo. A unidade é algo que se constrói, é algo que cresce, é algo que se incorpora, que toma corpo, melhor dizendo. Eu costumo citar Tiago capítulo 1, que diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre. A palavra grega ali para o coração dobre é dipsikos. Dipsikos é o Senhor dividido, é a pessoa dividida no seu interior, dividido na sua alma, dividida na sua mente, dividido no coração. São tipos de pessoas que não conseguem trabalhar em unidade, não conseguem viver em unidade, não conseguem elogiar o outro, não conseguem aplaudir o outro, não conseguem se alegrar com a alegria do outro, porque ele tem um problema no seu interior. E o problema do seu interior é uma divisão, é uma divisibilidade, é uma instabilidade. É o senhor dipsikos, é a senhora dipsikos, é aquela pessoa que está dividida no seu interior por causa de traumas, por causa de situações ocorridas na sua vida, no seu interior, no passado, ou decepções que ele não conseguiu se resolver, e por isso ele ou ela é uma pessoa mal resolvida no seu interior. Então, ele não consegue viver em unidade, não consegue estabelecer a unidade, porque o problema está dentro dele. E esse é um dos maiores problemas do ser humano. Isso interfere na comunicação, interfere no namoro, interfere no casamento, interfere em viver em unidade, interfere na igreja, interfere em todas as situações, porque esse problema aparece no imediatismo, aparece instantaneamente. A pessoa às vezes trabalha no inconsciente. No inconsciente ele faz coisas terríveis, porque lá no seu interior existe uma natureza de psicose, que é mais ou menos assim, o senhor duas caras. É a pessoa que não consegue ter uma constância naquilo que
se propõe a fazer. Então, tal pessoa, quando vem para a igreja, é apenas movido pela religião, movido pela religiosidade, movido pelo emocionalismo, movido por uma atração que não seja do Espírito de Deus, porque existem muitas pessoas assim, existem muitas pessoas dessa natureza. Basta lembrarmos-nos da pescaria. Eu estava escrevendo um texto sobre pescaria, a rede lançada ao mar, a força da rede lançada ao mar. Quando você lança uma rede ao mar, você traz todos os tipos de peixe que estiver ali naquela região. E vem peixe bom, vem peixe ruim, vem até coisa que não é peixe. Depois que você traz, os pescadores fazem a seleção. Existe peixe bom para o consumo, peixe bom para a venda, e existe peixe que não serve para vender, você tem que devolver, você tem que fazer a seleção. Assim também é a igreja. Ou como a parábola do trigo e do joio. O joio cresce no meio do trigo. A palavra joio vem da expressão lolium temulentum, do latim, que significa trigo bastardo. Parece com trigo, tem jeito de trigo, tem característica de trigo, tem estilo de trigo, mas não é trigo, embora esteja no meio do trigo. Assim é a igreja também. E por causa disso é que existe essa coisa da natureza de psicose. E a pessoa dividida no seu interior, dividida na sua mente, e ele não consegue ter uma vida próspera, porque, conforme eu digo sempre, ele tem um parafuso frouxo na sua alma. Então ele precisa apertar o parafuso, e para apertar esse parafuso, precisa ter um instrumento do céu, um instrumento do Espírito Santo, para que ele esteja de acordo com a visão de Deus, com a unção de Deus. Ele precisa ser transformado, liberto. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação pelo Filho é uma libertação de dentro para fora. Não é uma libertação exteriorizada, não é uma libertação visível no sentido da pessoa andar e mostrar talvez uma placa, os libertos. A libertação é um estilo de vida, é um jeito de ver, é uma característica do novo nascimento, da transformação interior. É o resultado do que a gente sempre fala, da metanoia, que é uma mudança interior. E essa mudança interior interfere na maneira de pensar, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de viver, na maneira de tratar os outros, na maneira de ser pai, de ser marido, de ser esposa, de ser filho, de ser filha, de tratar dos negócios, na maneira de gastar o dinheiro, de ganhar o dinheiro. Enfim, é algo que vem de dentro para fora. E essa coisa maravilhosa é a operação do Espírito, porque muda o jeito de ser, e isso você não consegue através de computador e nem de laboratório. Isso não é produto de laboratório, nem de computador, nem de filosofia, não é produto de pensamentos humanos. Essa é uma obra do Espírito de Deus, que opera lá no interior e conserta, coloca as coisas em ordem. Enfim, deixa com que sejamos o homem que Deus quer, a mulher que Deus quer, e dessa natureza então nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. O nosso caráter, a nossa maneira de ser exterioriza. Enfim, você coloca para fora o céu que está dentro de você. O céu que está dentro de nós faz com que o outro tenha alegria, ou capacidade, ou desejo de ser aquilo que você é, por causa da alegria, do céu, do gozo, da transformação, da libertação, enfim, da ação e da unção do Espírito no seu interior. Então veja aqui, a natureza de psicose é um tipo de natureza que normalmente acontece na vida de muita gente, A pessoa tem jeito de ser boa, ela aparentemente é boa, mas acontece um problema no seu interior que médico não pode resolver, que humanos não podem resolver, que conselhos humanos não podem resolver. É uma obra do Espírito de Deus. Então aí começa o problema da unidade, aí começa o problema da desunião, começa o problema do individualismo. Eu costumo usar a palavra egolatria, é o ego, é a idolatria do eu, como eu sempre digo, é a característica da pessoa exaltar-se a si mesmo de tal jeito,
Embora ele não fale, mas a atitude dele é: glória seja eu, bendito seja eu e louvado seja eu. É o eu no meio. O único lugar que cabe bem a palavra eu é entre o D e o S. Aí você tem Deus. Lá é o único lugar que cabe bem a palavra eu. Então veja que, a princípio, o problema de não haver unidade na igreja, porque essa situação, amados, é uma coisa para se pensar muito. O problema do crescimento da igreja, por que a igreja não cresce como deveria crescer? Está na unidade. Os problemas que existem nas famílias é por causa da unidade. Os problemas que existem na sociedade, todos esses problemas estão relacionados com a unidade, porque a unidade requer algumas coisas. A unidade que vem do céu requer algo de nós. Então, observem, os amados irmãos, que, conforme dissemos no início, essa situação da unidade, essa temática da unidade, é uma exigência do Espírito de Deus. E nós vivemos numa época do cada um para si. E ao mesmo tempo, muitas pessoas estão enclausuradas dentro de si mesmas, lutando com todas as forças para que a glória sejam para elas mesmas, sinalizando com muita eficácia o disfarce que a glória seria para Jesus. Preste atenção nisso. Tem muita gente na igreja, no ministério, nas igrejas, lutando, aparentemente fazendo um trabalho para Deus, mas o negócio é que eles querem a glória para eles mesmos. E ai de quem contestar. Claro que isso é um trabalho do joio. Jesus podia muito bem ter realizado o seu ministério sozinho. Ele é Deus, ele é Senhor, mas ele não o fez. Ele chamou para si 12 apóstolos para o acompanhar, para segui-lo. E uma das palavras-chave, como já citei na intercessão de Cristo, em São João capítulo 17, versículo 21, foi: para que todos sejam um. Eu rogo, Pai, para que todos sejam um, demonstrando essa permanente necessidade da unidade da igreja. A unidade está juntos. Hoje nós temos um problema, isso é para quem pensa teologicamente e biblicamente. O problema da multiplicidade denominacional é o reflexo do individualismo no meio evangélico. Multiplicidade denominacional. Lá na nossa região, nós temos a nossa igreja. Logo bem da frente da igreja, abriram outra igreja. E eu fui lá falar com o pastor. E se dava para ele alugar, já que ele vai alugar um salão, por que o senhor não aluga um salão um pouco mais? Ele olhou para mim, um cara de santo, entre aspas, disse: o senhor cuida das suas ovelhas, que eu cuido da minha. Eu fui lá conversar com ele, porque já tem uma igreja que prega Jesus, que fala do céu, que usa a mesma Bíblia, que o objetivo é o mesmo, mas não, pelo contrário. Logo no início eu encontrei alguns deles, nos dias que não tinham culto na nossa igreja, convidando os nossos irmãos para ir para a igreja deles. Então, veja como são as coisas. Porque o que sempre digo é o seguinte: quantas igrejas de Jesus tem na terra? Eu pergunto. Quantas igrejas de Jesus tem na terra? Só tem uma. Mas todos os dias abrem diversas igrejas, com os nomes mais esdrúxulos que se possa imaginar. Eu já disse aqui uma vez que eu vi uma igreja com o nome Igreja Pentecostal Decanta Balassi. Os irmãos terem uma ideia.
de como o negócio está difícil. E todos os dias abre uma nova igreja. Mas os irmãos já disseram, só tem uma igreja. Denominação podem ter muitas, existem muitas denominações, mas igreja de Jesus é uma só. Então, se a pessoa sai desta congregação para ir para outra, porque brigou, porque pecou, porque se desentendeu com este ou com aquele, e o outro, que também se diz igreja, convida você, não, vem para cá, porque aqui você pode viver normal. Mas espera aí, você pode viver normal na denominação, mas a igreja é uma só. Então, é necessário que estejamos bem na igreja, no corpo, porque Jesus só tem uma igreja. Se você é cortado daqui, e aqui é a igreja, você está cortado em todos os lugares onde a igreja se reúne, porque a igreja é uma só. Então, o problema da multiplicidade denominacional trouxe sérios problemas ou sérias consequências nessa situação da unidade. Unidade. Porque cada um se acha no direito de abrir uma nova igreja. Tem muita gente que se acha no direito de se autoproclamar profeta, pastor. Do jeito que o negócio vai, daqui a uns dias vai ter até vice-deus. Se não é que vai ter Deus. Alguém assumindo o lugar de Deus. Então, a unidade, para que sejamos de fato unidos, porque o Senhor quer de cada um de nós a unidade requer algumas coisas importantes que eu vou pontuar aqui. Primeiro, a unidade requer renúncia. Renúncia. Eu costumo dizer que renúncia que não dói não é renúncia. Vamos dizer juntos esta palavra? Renúncia que não dói não é renúncia. Mais uma vez. A renúncia dói. Não é fácil renunciar a algumas coisas. Então, andar em unidade requer renúncia. E a principal renúncia que devemos lutar é a renúncia do individualismo, que eu estava dizendo aqui. Individualismo é um problema que desde a infância, tenra idade, você já vê isso na criança. Sabe aquela época do superego? Você não pode pegar nada da criança, tocar em nada. Não, isso é meu. Isso já é um problema do germe do pecado. É o germe do pecado que está ali. A criança, não adianta você separar a criança de um lugar onde nunca ninguém pecou, porque o germe do pecado está ali. A pessoa precisa se arrepender. Ninguém pode seguir a Jesus e a qualquer tempo voltar a fazer o que bem entende. Porque quem segue a Jesus, quem está unido à fé, a Cristo, precisa entender que seguir a Cristo traz consigo uma vida de renúncia. É claro que essa carne se levanta diuturnamente para lutar contra nós. Lutero disse, numa ocasião, que ele pensou que o velho homem estava morto nas águas do batismo, mas depois descobriu que o miserável sabia nadar. Então, esse camarada, de vez em quando, começa a nadar, e se nós não tomarmos cuidado, ele vem para a terra. Aí entra essa virtude da renúncia, para que tenhamos uma vida séria. Então, a vida cristã é um convite a uma renúncia constante. Andar em unidade requer renúncia. Renúncia do ego, a renúncia da carne, renúncia das paixões, renúncia, principalmente, como eu disse, de coisas que você entende mais que o outro. Porque estar junto, igreja é isso. Estar junto é você, em nome de uma visão, em prol de um objetivo, em prol do céu,
é você concordar. É você estar unido. Para você estar unido com o outro também precisa ter algo maior dentro de si, que é a visão do céu. Por exemplo, eu costumo dizer que a unidade é como um time de futebol. Quem não sabe o que é um time de futebol, né? Time de futebol, qual é o objetivo dele? É fazer gol, é ganhar a partida. E o time tem um técnico, tem um diretor, tem aquele que contrata, tem um que cuida da saúde. E você tem ali pessoas de raças diferentes, culturas diferentes, estados diferentes. Agora, com esse negócio de contratar jogador de outros países, você tem nacionalidades diferentes. Mas quando ele está em campo, o objetivo é um só. Assim deve ser a igreja. A igreja é como um time. E eles precisam de renunciar muitas coisas para poder levar adiante o objetivo principal deles. Então, essa questão da individualidade precisa deixar de lado. Ele não pode pegar a bola e querer ir até o gol com a bola, igual fazia-se antigamente. Lembra-se do Garrincha? Não, você não vai lembrar disso, não é? Mas que ele pegava a bola e ia embora. Não, você tem que compartilhar. Você tem que passar a bola para o outro, ir para cá e ali até chegar lá no gol. Não é? E o que é isso? É você abrir mão do seu individualismo. Às vezes a pessoa, estou falando disso porque é comum, a pessoa está lá na boca do gol para fazer o gol, mas tem um obstáculo. Ele podia chutar e fazer o gol, mas se ele chutar, de repente ele erra, mas o outro do lado está livre. Então, ao invés dele fazer o gol, o que ele faz? Passa a bola para o outro. O outro faz o gol e o time inteiro comemora. O outro faz o gol e o time inteiro comemora. Isso é um exemplo maravilhoso de unidade. Quer dizer, e também do objetivo da renúncia que nós devemos fazer para o grande propósito, que é ganhar almas para Jesus. Nosso negócio não é o gol é só um exemplo, mas o nosso objetivo é ganhar uma alma para Jesus, é alcançar vidas para Jesus, e todos comemoram, adorando a Deus. Todos contribuíram. De repente Deus usou uma pessoa, usou uma criancinha. É por isso que é muito individualismo a pessoa chegar aqui e falar assim: ó, eu ganhei tantas almas para Jesus, eu preguei, eu orei, eu não sei o que, eu construí. Irmão, é a igreja.